Bem-vindos de volta, meus queridos do meu Brasilzão. Vamos falar um pouco sobre o que eu e as minhas maravilhosas companheiras de histórias vimos de familiaridade entre os temas que abordamos nos outros episódios e a nossa amada Niterói e a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É possível perceber os métodos de colonização utilizados pelos romanos, herdado pelos brasileiros através da influência da ocupação e colonização portuguesa, e com isso, a imposição de seus costumes e heranças culturais. Como exemplo, o modo de canalização de águas através de aquedutos, que hoje vemos nos Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. E será que não podemos fazer uma ligação com os diversos cursos de água de Niterói que foram canalizados? A apropriação territorial por meio da infraestrutura, como a construção de estradas, pontes, basílicas, entre outros, também vale a pena ser citada, né? Outra semelhança é a descentralização das funções políticas, divisão dos territórios em quintas cultiváveis e o modelo de divisão por feitorias no período colonial brasileiro, que posteriormente dá lugar à divisão regional conhecida hoje. As basílicas, os teatros, as praças, o sistema hidrográfico, o traçado regular romano são outras características da disposição urbana romana que nós, brasileiros, vamos herdar pela influência do Império Português. O Foro Romano, circundado por basílicas, vão inspirar nossas praças, como, por exemplo, a Praça 15, o Largo da Carioca, Largo do Machado, a Praça José de Alencar, Cinelândia, Praça da República em Niterói, entre outros. Além disso, para dar espaço aos novos planos, é preciso destruir aquilo que existia antes. Lembra disso? Representa uma mentalidade bastante presente na nossa sociedade, característica que também herdamos de nossos colonizadores, trazendo à tona o modelo pragmático romano de assenhoramento territorial. Exemplo disso é a forma de colonização dos portugueses nas terras brasileiras, uma vez que não reconheceram seus primeiros habitantes e resolveram modificar completamente sua história e suas raízes. Entre os estilos arquitetônicos, é possível perceber semelhanças como o Foro de César e a Casa de Câmara e Cadeia, na Praça 15, atual Alerj, e com um prédio da Prefeitura em Niterói. As insulares e os cortiços que residiam na área central e portuária do Rio de Janeiro, e os conjuntos habitacionais atuais como o modelo Minha Casa Minha Vida. Semelhança do Coliseu com os atuais estádios, como o Maracanã, o Engenhão, HSBC Arena, que representa esse simbolismo romano vigente na sociedade inspirado nas arenas romanas. Os monumentos em homenagem aos imperadores romanos e suas eras, e no Brasil, inspirados nos políticos, reis e considerados heróis na história como um símbolo de reconhecimento de seu valor. As pedras esculpidas representando os triunfos do imperador em Roma e a placa esculpida representando a vitória de General Osório na Praça 15, no Rio de Janeiro. As colunas em homenagem aos imperadores e os monumentos do triunfo da República em Niterói. Monumento de Dom João XI na área central do Rio de Janeiro. Monumento em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca. As vilas suburbanas e os modelos de bairros atuais. O estilo arquitetônico das domos e a tipologia arquitetônica do Parque Lage. As casas de pátio, que também representam o simbolismo romano da elite. O átrio romano e os atuais hall de entrada. E será que vocês também perceberam como as ruas tortuosas, os becos, vielas nas cidades muçulmanas lembram as estruturas urbanas das comunidades e favelas, tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto na cidade de Niterói? Comunidades essas que estão presentes no contexto urbano social do Brasil e que representa a realidade de todos nós e que muitas vezes formam um amontoado de casas, ruas labirínticas e passagens tortuosas. Além disso, outra relação com a disposição urbanística muçulmana é a densidade urbanística, que é possível perceber em fotos satélites, que nos faz perceber o crescimento constante desse aglomerado urbano, tanto nas comunidades e favelas, quanto com o crescimento de grandes conjuntos de edifícios residenciais.
Exemplos: Morro do Bumba, Niterói; Morro do Cavalão, Niterói; Morro do Estado, Niterói; Mangueira, RJ; Rocinha, RJ; e Amaré, RJ; e o Complexo do Alemão, RJ. Esses são alguns exemplos para relacionarmos ao assunto. Já a milenar cultura islâmica voltada para dentro, percebida pela influência do Alcorão na sociedade muçulmana, com as casas-pátios voltadas para o seu íntimo, evidenciando mais a privada do que a pública. É possível relacionar com as transformações nas relações sociais das pessoas, uma vez que, com grandes condomínios e prédios cada vez mais providos de infraestrutura e lazer para seus moradores, corrobora essa vida privada, colocando pessoas mais fechadas em seu íntimo e em seu mundo, em detrimento das relações públicas e o convívio com o próximo, mas não pela cultura religiosa, mas sim por uma cultura de isolamento da sociedade em bolhas. Mas, no fim das contas, o fim não foi o mesmo? Casas-pátio, aqui na nossa terra se chamam condomínios pátio, que ainda levam à falência clubes que antes eram o refúgio de lazer de todo mundo. Mas agora, vamos refletir um pouco sobre tudo isso. A história de Roma é uma das mais longas e ricas do mundo. Vai de uma pequena comunidade agrícola e um dos mais importantes e poderosos impérios do mundo antigo, resultado de inúmeras conquistas ao longo de milhares de anos. Passou por diferentes formas de governo até a sua queda e deixou um legado que contribuiu grandemente em vários aspectos até a atualidade. Não só na arquitetura, mas na tecnologia, na arte, na religião, na linguagem, nas leis e muito mais. Já foi Roma antiga, Roma monárquica, Roma império e várias outras Roma até ser a Roma que temos hoje, capital da Itália. Mas você já imaginou se este grande império nunca tivesse caído? Já sei. Lembrou de você jogando Civilization e ganhando o jogo após conquistar o mundo inteiro, né não? Pode falar, pode falar. Talvez fosse isso mesmo, uma Roma globalizada, um planeta Roma. Nunca vamos saber. Mas como não foi assim que a história aconteceu, né? Vamos conversar um pouco mais sobre esse legado. Já ouviu falar que a bitola dos ônibus espaciais da NASA segue a medida das antigas carruagens romanas? Não? Pois é. Por mais incrível que pareça, existe uma relação que segue o seguinte raciocínio. As peças do foguete eram transportadas por túneis de ferrovias americanas que copiaram as ferrovias inglesas, que por sua vez usam as estradas construídas por Júlio César, que continham ranhuras para a passagem das rodas das carruagens de guerra que distam a 142,2 centímetros. Ufa! E é claro que a influência romana não para por aí. Você sabe o que é um palácio, mesmo que nunca tenha visto um, mas sabe qual é a origem da palavra? Então, vem do latim, como tantas outras do nosso idioma, mas não é só isso. Palácio, do latim, palatium, era o nome das grandes e suntuosas residências erguidas no Monte Palatino, Montes Palatinos, uma das 7 colinas da Roma Antiga. E o calendário? Aqueles 365 dias em que encaixamos nossas vidas, nossos planos e renovamos nossas esperanças a cada ano, também é a herança dessa rica civilização que contemplamos aqui. Percebeu, né? Até podemos imaginar rapidamente como seria o mundo sem a queda deste império, mas já pensou em imaginá-lo sem a sua existência? Se aventura? Enquanto você pensa nessa proposta ousada de imaginar um mundo em que não existiu a civilização romana, vamos refletir sobre o mundo imediatamente após sua queda. Apesar de tudo que herdamos dos romanos, muito também foi absorvido de outras culturas, incluindo a civilização islâmica que se expande nesse momento pós-queda. Os islâmicos muçulmanos, os maometianos, são aqueles que obedecem a Alá, considerando o único e verdadeiro Deus, aceitando a fé do islamismo regida por seu livro sagrado, o Alcorão. Como esta civilização tem a maior parte da sua cultura ligada à religião, todas as cidades ocupadas na sua expansão eram adaptadas às suas necessidades religiosas, como já sabemos. E como já vimos, as crenças religiosas têm forte influência
nos acontecimentos históricos, e no caso das cidades muçulmanas, isso não foi diferente, e se torna explícito em vários contextos, como na arquitetura e nas artes. A tapeçaria e a caligrafia são exemplos da influência islâmica. Isso nem passava pela sua cabeça há alguns anos, quando você estava tentando melhorar sua letra, no início da sua alfabetização, não é? Eu, por exemplo, até hoje continuo com a letra feia. Não, para mim não funcionou, mas funciona. A propósito, os caracteres numéricos utilizados hoje são arábicos. Já imaginou calcular uma integral tripla de coordenadas esféricas com algarismos romanos? A la Mifre? Como se não bastasse essa simples, porém significativa contribuição no sistema numérico, acredita-se que os muçulmanos foram os primeiros a utilizar a acústica nas suas construções e firmaram seus princípios, pois empregaram as aplicações da acústica no desenvolvimento da técnica de engenharia acústica e no uso do que hoje é chamado de acústica arquitetônica. Eles perceberam que o som reflete em superfícies côncavas e se reúne em um único foco, como a luz, que reflete em superfícies de espelhos côncavos. Eles usaram a técnica da focalização do som na construção civil e particularmente nas grandes mesquitas congregacionais, com o objetivo de transmitir e fazer a voz do orador mais forte durante os sermões, às sextas-feiras e nos dias de festa. Se não fossem pelas inúmeras limitações religiosas, o que mais poderíamos ter alcançado de uma civilização tão dedicada como esta? Sabe o que é mais legal? Nós colocamos na descrição do vídeo alguns links que te farão viajar por essas curiosidades. Confere lá, vai ser sucesso. Agora, quero partilhar para vocês o quão importante foi para nós maravilhosas termos passado por esse capítulo para relembrarmos os acontecimentos de Roma e das cidades muçulmanas, porque sempre nos referimos a essas cidades como exemplos e com admiração, mas muitas vezes nem lembramos de tudo o que aconteceu para chegarem até a ter, todo esse reconhecimento. No começo ficamos um pouco perdidas, talvez, acho que totalmente, do que deveríamos fazer para que ficasse de um jeito prazeroso para quem fosse escutar. Nenhuma de nós nunca teve essa experiência com gravação de podcasts, e foi legal termos aprendido a fazer algo novo. Foi o máximo. E agora, na segunda fase do trabalho com o vídeo, estamos nos aperfeiçoando e aprendendo ainda mais. Então, para que possamos valorizar nossos trabalhos e para ajudarmos outras pessoas a estudarem de uma forma prazerosa, compartilhem e curtam esse vídeo. Olha ela, bem bogleira, bem bogleira. Feito com muito carinho e dedicação para vocês, tá bom? Olha, que vocês tenham gostado muito, 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 muito e que possa ter servido de aprendizado muito, muito, muito para vocês e que vocês se tornem arquitetos e urbanistas muito maravilhosos e realmente que a gente se torne referência nessa arquitetura contemporânea, valeu? Beijo e até a próxima. Desculpem pela minha voz taquara, mas é isso aí, vocês que lutem. Beijo e até a próxima.